Glória a Deus. Feche seus olhos. Espírito Santo, nós estamos aqui reunidos por Tua causa. Espírito Santo, nós estamos aqui porque nós queremos Te ouvir, nós queremos receber da Tua presença, nós queremos mais da Tua glória. Então nós queremos entregar esse momento a Ti e dizer que Tu tens total liberdade no nosso meio, Espírito Santo. Abra nossa mente, nosso coração, nosso entendimento, para que nós possamos receber a Tua palavra e que a Tua palavra gere transformação em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Diga obrigado, Jesus. Se puder acender só um pouquinho mais as luzes, porque eu conheço os irmãos que eu tenho, daqui a pouco tem gente dormindo e babando ali. Então vamos deixar um pouquinho mais iluminado só. Aí, haja luz e haja luz, amém? Glória a Deus. Queridos, eu queria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Zaqueu, por gentileza. Aleluia. Amém. Quando você achar o livro de Zaqueu, você me fala aí, amém? Oh Deus. Quem achou o livro de Zaqueu aí? Vocês estão lendo Bíblia, gente? Amém? Zaqueu está na Bíblia de fato, mas ele não tem um livro não. Ok, vamos ler juntos Hebreus 11:6. Agora sim, agora você pode glorificar. Hebreus 11:6. Tem como colocar a NVI? Eu vou ler, não vai mudar muito, mas para os próximos, se puder colocar a NVI. Sem fé é impossível agradar a Deus. Olha só. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Olha só, a Bíblia está nos dizendo como a gente faz, o que nós temos que fazer para agradar a Deus. E a palavra deixa claro que sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é algo que faz parte da nossa vida cristã. Fé é algo que não é negociável. Nós precisamos ter fé. E ainda que você diga que não tem fé, você tem. Até o ateu tem fé. A questão é que a fé ela tem níveis, tem estágios. E para que você possa agradar a Deus, a Bíblia diz que se você não desempenhar fé, você não vai conseguir agradar a Deus. Imagina que tristeza. Você ser uma pessoa obediente a Deus, uma pessoa que anda em santidade, uma pessoa de oração, uma pessoa que medita na palavra, que tem fome e sede pela presença, mas você não se move em fé. Imagina que tragédia. Você faz tudo certo, mas aquilo que você precisa fazer para agradar a Deus, você não faz, que é ter fé. E a fé, ela precisa ser desenvolvida. A fé, ela é treinável. Você vê o meu cunhado querido, que eu amo ele. Meu Deus, como eu amo ele. Cadê ele? Ali, ó. O cara era todo raquítico. Não, sério, fraquinho, todo desnutrido. Não por falta de comida, come bem inclusive. O bicho é violento. Mas ele era magrinho. Aí ele começou a treinar com o Lipe, inclusive. O Lipe é diferente, o Lipe é... E aí você vê, em pouco tempo ele já começou a desenvolver. Quem conhece o Pedro sabe que ele está desenvolvendo. O cara está virando um Arnold agora. Está grande, por quê? Está treinando, então ele está desenvolvendo seus músculos. Porque ele está treinando todo dia. Está chato inclusive. Sabe aquele chato de academia? Todo regradinho. Perdão se alguém aqui é assim, mas é chato. E ele está desenvolvendo, porque está se exercitando. Da mesma forma é a fé. Nós temos uma porção de fé. Porque Jesus, a Bíblia diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então para todos nós, Ele distribuiu uma quantidade de fé, digamos assim. Agora, cabe a mim e a você exercitar essa fé e fazê-la virar um Arnold. Ela pode ser um grilinho,
ou pode ser um Arnold. Vai depender de você. Do quanto você vai treinar a sua fé, do quanto você vai desenvolver a sua fé. Pastor, até o ateu tem fé? Tem. Ó, a questão da fé, obviamente ela está ligada à questão espiritual, à espiritualidade, mas a fé é algo que está na vida do homem. Todo homem tem fé. Por exemplo, você que se diz alguém com pouca fé, você usou a sua fé para entrar nesse lugar aqui. Por quê? Você acredita que nesse lugar esse teto não vai desabar e você não vai morrer. Você está usando sua fé. Não, é sério. Você acredita nisso, é ou não é? Você acredita, você usou sua fé. Você acredita que você, estando aqui, esse teto não vai cair, então você está seguro. Você usou a sua fé ao se assentar nessa cadeira. Você acredita que essa cadeira não vai quebrar e você não vai cair. É ou não é? Você tem que usar a sua fé. Você, quando vai fazer uma viagem, você entra num avião, você precisa usar a sua fé. Você precisa acreditar que aquele piloto não vai dormir, sei lá, não vai ter uma parada cardíaca e ele vai te fazer chegar no teu destino. Tudo é uma questão de fé. Você se move pela fé. O homem se move pela fé. Quantos de nós hoje, talvez amanhã não, porque amanhã é domingo, talvez você vai dormir até mais tarde, mas segunda-feira, quantos de nós amanhã à noite vamos colocar o despertador para acordar na segunda-feira? Por quê? Nós temos fé que vamos acordar, por isso que a gente coloca. Sim ou não? Então são exemplos para você entender que a fé ela está inserida na nossa vida, no nosso dia a dia, e não tem como ignorar a fé. A questão é, alguns têm pouca e alguns têm uma fé muito, sabe, interessante. Está aqui comigo, crente? Amém. E sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? E tem pessoas que falam da fé, mas falam de uma forma equivocada, infelizmente. Talvez você já ouviu uma composição que fala mais ou menos assim: tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Você já ouviu? Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Aí tem uma outra que diz assim, é poético até: deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Aí ele repete: deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Olha, se não é um poema, que lindo, né? Que poético. Está falando de fé. Deixa a vida me levar, tenha fé na vida. Eu quero te perguntar, eu quero que você seja muito sincero: a vida merece a tua confiança? A vida merece a tua fé? Será que a vida merece que você acorde amanhã e você diga assim: vida, eu entrego meus dias a ti, vida, eu confio em ti, vida, pode me guiar, leva eu. A vida merece a tua confiança? Quantas vezes a vida talvez não foi tão boa com você, assim como aconteceu comigo? Nem sempre as coisas foram boas para mim. Quantos de vocês talvez viveram momentos em que a vida pareceu injusta? A vida aparentemente te machucou, te gerou traumas. A vida merece a tua confiança? Não. A vida não merece a tua confiança. Você tem que saber direcionar a sua fé para o lugar certo, para o alvo certo, para você não se decepcionar. Tem gente que confia no governo, tem gente que confia em coach, em ideologias, confia no professor, confia nos pais, confia em todo mundo, só não confia em Deus. Confia no dinheiro, confia no trabalho, confia na faculdade, mas não confia em Deus. Mas ela está colocando a fé dela em alguma coisa. Você está comigo, crente? Então, eu quero ler ainda em Hebreus 11, só que o versículo 1, que nos diz assim, ó. Ora, Hebreus 11, 1.
Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Olha só, a prova das coisas que não vemos. Tem muita gente que pensa que a fé vai te livrar das provas. Não, a fé vai produzir provas. Porque é justamente as provas que vão aperfeiçoar a sua fé. Todos os passos que essa igreja dá, tudo aquilo que a gente faz, é dentro dessa esfera da fé. Desde o início dessa igreja, o primeiro lugar que nós estivemos instalados foi pela fé. O primeiro púlpito que nós compramos foi pela fé. O primeiro ar-condicionado que foi instalado nessa igreja foi pela fé, não tinha dinheiro no caixa. Construir aquele templo do outro lado, fazer a reforma, foi pela fé, porque não tinha dinheiro no caixa. Vim para essa igreja, construir isso aqui, foi pela fé, não tinha dinheiro no caixa. Pela fé. Era uma prova, a gente precisa crer que Deus vai prover. A fé não vai te livrar das circunstâncias, a fé não vai te livrar das provas, muito pelo contrário, a fé vai colocar provas na tua vida, porque são as provas que vão te aprovar, são as provas que vão te promover e te colocar em um outro nível. Então a fé é a prova daquilo que você crê. Quantos aqui querem ativar a sua fé? Quantos? Levanta a sua mão, é sério, eu quero que o mundo espiritual veja. Essa é uma noite onde você vai ser ativado na sua fé. Lembrando, a fé não pode ser dispensada, não pode ser desprezada, porque é a fé que você tem que agrada a Deus. Você vai ser ativado na sua fé. Em nome de Jesus, eu quero ler um texto com você. A gente vai trabalhar basicamente em cima desse texto nessa noite, lá em Mateus 14, a partir do 25. Se você puder, anote ou acompanhe comigo. Mateus 14, 25. Diz assim: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir contigo ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Sabe, tem pessoas, eu já vi muitas pessoas criticando Pedro. Ah, porque Pedro duvidou e Pedro afundou. Concordo, está claro no texto. Mas ele também foi o único que andou sobre as águas. Porque ele foi o único que teve ousadia, coragem para sair e pisar em um local de instabilidade. Sair do seu lugar seguro e ir para algo inédito. É normal andar sobre as águas? Fala aqui comigo, por favor, é normal? Todo dia você, eu vou dar uma voltinha lá na praia em cima da... não é algo, é extraordinário. Requer fé. Sabe, a gente tem uma história lá em 1 Samuel 17, que vai falar de Davi. Davi, ele não era rei ainda nessa ocasião. Ele era um pastor, um jovem, que cuidava das ovelhas de seu pai. Só que nesse mesmo momento em que ele era pastor de ovelhas, ficava lá nos campos isolado, estava acontecendo uma guerra entre Israel e os filisteus. E Davi estava lá, cuidando das ovelhas do seu pai. Só que mesmo não sendo alguém exposto publicamente, ele era alguém que vivia a fé. O tempo todo ele vivia a fé. Ninguém viu, mas no anonimato Davi matou leão. É normal, é coisa corriqueira matar leão? Você já matou um leão? Como é que se mata um leão? Pela fé. Você tem que ter fé para matar o leão. É um bicho feroz. O bicho é brabo.
Ele já matou urso. É normal? Quantos aqui já lutaram jiu-jitsu com urso? Imagina dar aquele abraço, né? Davi matou urso e leão no anonimato. Estava exercitando a sua fé. Não é aqui na igreja que você vai exercitar a sua fé. Aqui é muito fácil. Está todo mundo aqui com fé, pelo menos eu espero que seja assim. Está num ambiente de luz. Deus está aqui. Automaticamente a tua fé ela é provocada. Agora é lá, no seu dia a dia, na sua casa, na sua escola, faculdade, no seu trabalho, no seu cotidiano. É ali que você vai ter o campo para você matar os ursos e leões. É ali que você vai desempenhar a sua fé. E Davi estava sendo forjado, Davi estava evoluindo, progredindo. E num determinado momento, Jessé, pai de Davi, diz assim: ô Davi, vai lá no campo de batalha e leva esses pãezinhos aqui para os seus irmãos, que os irmãos de Davi estavam lá na guerra. Leva esses pãezinhos aqui, leva esses queijos lá para o chefe deles. E Davi prontamente obedeceu. Ele pegou aquelas ovelhas, deixou com um outro pastor e foi até o local da batalha. E quando ele chega lá, ele percebe que os homens de Israel, os soldados de Israel, estavam amedrontados, estavam com medo, porque dentre os filisteus existia um homem chamado Golias, um soldado, desde pequeno criado na guerra, adestrado para o combate, alguém que sabia lutar. E se não bastasse somente isso, ele era grandão também, era um gigante, o bicho era brabo. E aí ele propôs um acordo com os israelitas, dizendo: olha, eu quero tirar um X1 aqui com vocês. O guerreiro que ganhar, dá vitória para o seu exército, consequentemente o outro exército vai virar escravo. E aí Golias foi lá e falou: eu quero ver se tem macho para vir brigar aqui comigo. 40 dias, a Bíblia diz que Golias ficou lá, afrontando os israelitas. 40 dias ficou lançando esse desafio. Era um hábito, a Bíblia diz, ele lançar esse desafio. E ninguém queria ousar, ninguém queria enfrentar. Até que apareceu o Davizinho lá para levar os pãezinhos lá para os seus irmãos. E aí quando ele chega lá naquele local da batalha, ele já percebe que o gigante começa a insultar o povo, e aquilo já deixa ele incomodado. Epa, que cara doido é esse? O que ele está querendo se passar aí? E aí ele vê os soldados conversando entre eles, dizendo: olha, quem vencer esse gigante, o rei vai lhe dar a sua filha como esposa, o rapaz vai receber terras em Israel e vai ficar isento de impostos. Davi era esperto, aquilo interessou Davi. Ele falou: é um bom negócio. Então quer dizer que se eu derrubar esse gigante, eu vou casar com a filha do rei, vou ganhar terras para eu morar, e ainda vou ficar isento de impostos? É um bom negócio. E aí ele se propõe, ele se candidata a enfrentar o gigante. Mas Saul diz assim: como é que você vai fazer isso? Você é só um menino. Golias é um gigante treinado para a guerra. E aí é quando Davi fala: rei, fica tranquilo, ninguém viu, mas eu já matei leão. Ninguém viu, mas eu já matei urso. Ninguém viu, mas eu trabalhei por muito tempo a minha fé. E o que eu vou fazer agora não é por força, é por fé. E aí a história você já sabe. Davi vai, pega a funda dele, 5 pedrinhas, e aí ele vai em direção àquele gigante. O gigante fica até ofendido, vê Davi com as pedras na mão e diz: eu por um acaso sou um cachorro para você vir com pedras na mão? Aí Davi falou assim: olha, seu nojento, você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra ti na força do Senhor dos Exércitos. E hoje mesmo eu vou pegar o teu corpo e vai virar cadáver para as aves dos céus. E a história você sabe, ele pega aquela pedrinha e ele taca na cabeça do gigante e ele cai. Cai com o rosto. Pela lógica ele teria que cair para trás, mas ele cai com o rosto, para ficar claro que não foi Davi que derrubou, foi o próprio Deus que derrubou. Davi só deu o passo de fé, o resto foi com Deus. Lembra Pedro que não pegava nada? Quando ele exercitou a fé dele, agindo debaixo de uma palavra, ele lançou a rede. Quem encheu foi o próprio Deus. Deus sempre vai honrar o teu passo de fé. Deus sempre, porque entenda, a fé, segundo o que a gente leu em Hebreus 6, a fé honra
a Deus. E Deus sempre vai honrar a fé. Sempre. Tem gente que diz assim: pastor, o meu cristianismo é chato. Eu vejo muita gente testemunhando situações sobrenaturais, testemunhando de uma vida sobrenatural, mas eu me vejo vivendo uma vida chata. É porque você não está exercitando a sua fé. Porque a tua fé sempre vai te colocar em problema, meu irmão. A fé de Davi colocou ele diante de um gigante. A tua fé sempre vai te colocar diante de desafios, cenários que você não está tão acostumado, cenários que vão tirar você do conforto. Por isso que nem todos querem exercitar a fé, porque a fé vai mexer com você. O nosso apóstolo ensina: vai chutar uma caixa de marimbondo, vai arrumar problema para você orar, vai agir por fé, assina um contrato, faz alguma coisa, vai orar. É sério, dá emoção para a vida. Eu já fui um crente monótono, já fui. Vai para a igreja, lê a Bíblia, ora. Aí eu falei: cara, eu quero viver por fé. E eu me tornei um doido. Eu sou um doido. O que eu tenho na minha vida é por fé. A mulher que eu tenho é pela fé. Tudo que eu tenho é pela fé. Eu me movimento na fé, porque eu sei que a fé honra a Deus e Deus vai honrar a minha fé. A fé honra a Deus e Deus vai honrar a sua fé. Amém? Vamos lá. Primeiro ponto que eu quero abordar com você, para que você possa ativar a sua fé. O texto que a gente leu em Mateus 14, 29, na parte B diz assim: então Pedro saiu do barco. Primeiro passo, primeiro ponto. Quer ativar a sua fé? Quer viver uma fé sobrenatural? Saia do conhecido. Para Pedro, o barco representava a segurança. Para Pedro, o barco representava a estabilidade, o lugar seguro. Para ele viver algo inédito em sua vida, ele precisou sair do barco. Agora, vamos ser sinceros. Se coloca na história, seja você o Pedro. Jesus vem caminhando, detalhe, o mar não estava calminho não, estava turbulento. E Jesus vem caminhando. Pedro vê, e Pedro fala assim: olha, interessante, eu gostei, quero fazer igual. Senhor, me chama que eu vou. Pois vem, Pedro. Ele foi, e ele caminhou sobre as águas. Ele ousou sair do seguro e experimentar algo novo, algo inédito. E a consequência foi que ele andou sobre as águas, e isso está relatado na história. Nenhum dos outros discípulos, pelo menos a gente não tem relatado, andaram sobre as águas, porque somente Pedro ousou sair do lugar seguro e entrar em um cenário do desconhecido. Viver por fé é mais ou menos isso aqui. Eu gosto de ser bem didático. Ó. Presta atenção, presta atenção. Pode ser que Deus ministre você com eu colocando as cadeiras aqui em cima, não sei. Tudo fala, que nem diz o profeta Jodá Bertelli. Tudo fala. Pode ser que Deus fale com você aqui, ó. Tá bom. Essa aí, mas essa aqui tá bom. Ó, eu vou te mostrar primeiro o que não é a fé. Presta atenção. Isso aqui não é fé. Ok? Amém? Ó, não é fé. Algo natural. Ô Vini, consegue me ajudar aqui? Aí eu sou aquele crente que quer andar pela fé, que quer viver o sobrenatural. Essa pode deixar ali. Aí o Vini vai ser Deus, tá, Vini? Então assim, Vini, eu vou confiar em você, ô Vini. Veja o que é fé. Não tem um próximo passo. Amém? Mas ó, eu vou caminhando. Por quê? Ainda que não tenha,
Eu acredito que Deus vai colocar o meu chão e eu vou andar sobre as águas. Mas o passo é seu. O passo é seu. Amém? O passo é seu. Deus honra a fé. Sabe quando me tornei confiante em Deus? Quando eu entendi isso, que Deus sempre vai honrar a minha fé. Você acha que eu vou depositar a minha fé nele e ele vai deixar eu cair, esculachar a minha cara no chão? Você acha que ele vai deixar eu me arrebentar porque eu confiei nele? Porque eu coloquei a minha fé nele? Você acha que ele vai me deixar? Não vai, querido. Você tem que tomar muito cuidado, porque quem é muito pé no chão, quem gosta de viver muito ali na segurança, pode transformar o seu chão no seu teto. Vou falar de novo. Aquele que é muito natural e não vive pela fé, que gosta de estar sempre andando na segurança, ele pode transformar o seu chão no seu teto. E ele nunca vai conseguir romper. Ele nunca vai sair do lugar. Vai viver sempre a mesma coisa. Porque a fé te obriga a entrar em ambientes de instabilidade. A fé te obriga a sair da tua zona de conforto. Você está disposto, querido? Você está disposto a sair da sua zona de conforto? Você está disposto a ter ações, atitudes que vão ser respaldadas pela fé? Onde a tua única confiança terá que ser depositada em Deus? Se Deus não aparecer aqui, eu estou lascado. Isso é fé. É você fazer algo que, se Deus não aparecer ali, você está lascado. Imagina se Deus não aparece lá com Davi. Diz que ele era baixinho. Ia dar ruim. Amém, amados? Glória a Deus. Viver pela fé é arriscado, mas viver sem fé pode ser fatal. Vamos lá. Segundo ponto, para que a gente possa ser ativado na fé. Ande sobre o inédito. Mateus 14, 29, na parte C, diz assim: andou sobre a água. Foi tu que fez, Tutu? Cadê o Tutu? Foi o Tutu que fez? Andou sobre a água. Eu perguntei antes: é normal andar em cima da água? Não? Não, eu só queria te parabenizar, ficou muito bom. Parabéns. Vamos aplaudir a Jesus pela vida do Tutu. E essa gratidão se estende também a todos que servem, viu? Todos que estão servindo aqui. Sem vocês não existiria culto. Muito obrigado pela vida de vocês. Glória a Deus. Amém, queridos? Então, uma vez que você sai do conhecido, andar sobre as águas é algo que parece que não vai sustentar o seu peso. A lógica diz que você vai afundar, certo? Porque você saiu do seguro, você saiu da segurança. E para dar o passo de fé, você precisa acreditar contra a lógica. Você precisa conflitar com a lógica. A lógica diz que ao pisar você vai afundar, mas a fé diz que você vai andar sobre as águas. E foi o que aconteceu. Observe que Pedro, quando saiu, ele agiu por fé, ele caminhou, mas a Bíblia diz que ele começa a afundar. Quando? Quando ele olha para os problemas, quando ele olha para as ondas, e as circunstâncias ao seu redor começam a gerar dúvida, medo. E a partir desse momento ele já não age mais por fé, mas por insegurança, por medo. E quando ele atua dessa forma, ele começa a afundar. É assim que a gente se afunda, querido. Quando a gente para de olhar para Deus e passa a observar e focar demais nos problemas. Quando você olha demais para os problemas, esses problemas vão influenciar você. Esses problemas vão transmitir fé para você. E imagina a tragédia de fé que você vai ter quando a fé que você tem é produzida pelos problemas. Agora, quando você olha para Deus
Mesmo que o cenário esteja difícil, turbulento, está pegando fogo no parquinho, mas você está olhando para Ele. Ele pode fazer igual fez com Sadraque, Mesaque e Abednego. Dentro da fornalha não se queimaram. Não se queimaram. A Bíblia não diz que você vai ser livre do fogo, livre das águas. A Bíblia diz que você vai passar pelo fogo, mas o fogo não vai te queimar. A Bíblia diz que você vai passar pelas águas, mas elas não vão te afogar. Então Deus vai te livrar, não do fogo, não das águas, mas no fogo, nas águas. Para você ter o livramento de Deus, você precisa usar. Você precisa atravessar o mar. Precisa se enfiar em algum problema, meu irmão. Eu estou falando sério. Problema bom, né? Pelo amor de Deus. Segunda-feira eu quero chegar na escola, o amiguinho está lá. Bum! Ah, não é esse tipo de problema, não. Você chega lá na escola, por exemplo, o irmãozinho diz que está doente, né? Mas não está. O irmãozinho diz que está doente. Oh, eu estou doente, irmão. A minha vida está muito difícil. Eu estou com muita dor no meu joelho. O meu joelho eu faço assim, ele dói muito. Eu não consigo nem jogar bola. Aí você tem duas opções: ficar no natural e ser apenas um ouvinte daquele problema, ou você pode ousar e falar assim: ô irmão, posso orar por você? Jesus vai te curar. Ei, nessa hora tu se enfiou num problema. Tu se enfiou num problema, porque tu vai ter que orar. E se você tiver medo, preste atenção, não acontece. Quem tem dúvida, não acontece, afunda. Então quando você se mete nesse problema, você precisa agora confiar. Jesus vai usar as minhas mãos, eu vou orar e vai ser curado em nome de Jesus. E você ora e você acredita, Deus vai me respaldar. E você age por fé. É você dar passos de fé, é ser ousado, sair do comodismo, sair do natural. Deixar de ser um crente que esquenta banco, começa a manifestar o reino de Deus onde você está. Para só de ficar cumprindo tabelinha, vai ser um manifestador do reino de Deus. Eu nem sei se existe essa palavra no dicionário, manifestador, mas a gente inventa aqui agora, manifestador do reino de Deus. Vai manifestar a glória do Senhor onde você está. Vá dar passos de fé que Deus vai te honrar. Faz alguma coisa em nome de Jesus. Imagina que eu vou dar o passo, né? O exemplo ali. Eu vou dar o passo, mas não aparece a cadeira. Irmão, se o meu passo foi pela fé, eu vou virar um... Não vou falar borboleta. Borboleta pega mal, né? Vou virar uma águia e vou sair voando, irmão. Vai acontecer alguma coisa. Tem uma frase que diz assim, eu não sei quem é o autor. Foi quando me tiraram o chão que eu aprendi a voar. É normal voar? Alguém aqui voa? Me ensina. Eu acho uma gracinha. Quando eu vejo filme de gente que voa, acho muito massa. Não é normal voar. Não é normal. Mas para você viver certas experiências, você precisa sair do cômodo. Você precisa sair do natural. Tem coisas que para ver a glória de Deus você vai ter que fazer. Lembra quando estava lá Lázaro morto? 4 dias lá fedendo. Estava fedido. Imagina. Marta e Maria lá aos prantos. Ai, morreu. Aí Jesus, de propósito, esperou um pouquinho para ir lá. Ele não foi imediatamente. Ele poderia ter ido antes. Quando ele descobriu a morte de Lázaro, ele poderia ter ido antes. Mas ele fez questão de esperar, deixou feder. Ele gosta de fazer essas coisas. Você já ouviu o nosso apóstolo falar que Deus tem manias. As manias de papai, e uma das manias de Deus é deixar para fazer as coisas lá no finalzinho, aos 45 do segundo, para deixar claro que foi Ele que fez. Ele deixa feder, quando o negócio parece que não tem mais jeito. Eita, tá, já era, perdi. Aí Ele aparece. E quando Jesus aparece naquela cena, escuta, quando Jesus aparece naquela cena, Ele já chega ressuscitando? Não, os homens, para conseguirem ver a glória de Deus, eles tiveram que atuar também. Olha o texto, Jesus não foi o único que agiu. Os homens tiveram.
Jesus disse: tirai a pedra. O que é mais fácil, tirar a pedra ou ressuscitar um morto? Me ajuda ali, por que é mais fácil tirar uma pedra ou ressuscitar um morto? Tirar uma pedra, né? Amém? Mas eles tiraram aquela pedra porque eles acreditaram que a glória seria manifesta, senão eles não teriam tirado. O que esse Jesus está viajando? Até parece. Mas eles acreditaram, e eles deram um passo de fé, tiraram a pedra. E quando eles tiram a pedra, Jesus faz o impossível acontecer. Quando você agir naquilo que tem a ver com você, aquilo que é teu dever fazer, nessa hora você vai abrir espaço para que Jesus venha e manifeste a glória dele na sua vida. Tire a pedra, faça isso, e ele vai manifestar o seu poder, ele vai manifestar a sua glória. Tirar a pedra é a nossa parte, é humano. Igual eu falei de Pedro, lançar a rede, não foi Jesus que lançou, foi Pedro. Mas implica em um ato de fé, implica em acreditar. E sempre que você acredita e você age pela fé, Deus vai te respaldar com algum milagre. Deus vai te respaldar com algo sobrenatural. O natural é nosso, é do ser humano. O sobrenatural é o nosso Deus que promove. E o que traz o sobrenatural na terra é a fé. A fé. Amém, querido? Eu quero falar agora sobre o último passo. Vá em direção a Jesus. Mateus 14, 29 diz: e foi na direção de Jesus. Esse é o ponto crucial dessa mensagem. Para que nós possamos exercitar a nossa fé, primeiro, saia do conhecido. Segundo, ande sobre o inédito. Terceiro, vá em direção a Jesus. A Bíblia diz que quando ele sai do barco, não é que ele foi para qualquer lugar, ele foi em direção a Jesus, com os olhos fixos em Jesus. Esse é o segredo para você ver a glória de Deus. É você saber direcionar a fé para o lugar certo. Vou confiar na vida, vou colocar fé na vida. Não, a vida vai te frustrar. Vou colocar fé no governo, fé na faculdade, fé no dinheiro. Governo muda, dinheiro acaba, tudo vai. Agora tem algo que é imutável, que não muda, que não acaba. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e eternamente ele será. Eu nunca vi um justo desamparado ser, nem a sua descendência mendigar o pão. Todo aquele que confia no Senhor, por ele é amparado. Deus respalda a fé. Tem um texto que vai falar de um pai que tinha um filho lunático, e ele leva esse filho para receber uma oração de Jesus, mas Jesus estava no alto do monte, e os que estavam ali no pé do monte eram os discípulos, e os discípulos oraram por aquele garoto, e nada aconteceu. Aquele pai estava angustiado, porque o menino ele era possuído por espíritos que lançavam ele no fogo. Imagina o sofrimento daquele pai. Ele pediu para os discípulos orarem, não aconteceu nada. Aí Jesus desce do monte e ele vê aquela situação. Primeiro que Jesus fica indignado com os discípulos que não conseguiram fazer, porque Jesus deixou bem claro: faltou fé para vocês. Faltou fé. E aí o pai vem com aquele discurso: Senhor, eu sei que tu podes fazer tudo. Eu sei que se tu quiser fazer, o meu filho vai ser curado. Se tu podes fazer alguma coisa, cura o meu filho. Imediatamente Jesus dá uma resposta. Ele diz assim: olha, eu com certeza posso fazer tudo, nada é impossível para mim. Mas a questão é, tu podes crer? Tu podes crer? Querido, você serve um Jesus que pode tudo. Agora eu te pergunto, tu podes crer? Porque se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se coloque de pé nesse lugar. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. De repente existem algumas áreas da tua vida onde você se vê como Pedro. Você está afundando, parece que está dando errado,
Parece que é o fim, parece que acabou. Mas assim como Jesus, na sua misericórdia, estendeu a mão para Pedro e o tirou, e fez com que ele andasse novamente sobre as águas, Jesus está estendendo a mão dele nessa noite a você. Ele quer tirar você desse problema. Quais são as águas que estão querendo te afundar? Quais são as águas que estão querendo matar você? Quais são as águas que estão dizendo que é o fim? Jesus vai estender a mão nessa noite e vai te tirar desse lugar. Para de olhar para o problema. Para de olhar para o problema. E comece agora a colocar o seu coração em Jesus. Feche os seus olhos nessa hora. Comece a sintonizar a presença nesse lugar. Comece a olhar para Jesus. Comece a olhar para Jesus. Coloque a sua fé agora em ação e acredite. Eu não acredito que eu tenho pessoas aqui com uma vida perfeita. Eu acredito que tem problemas aqui no nosso meio. Tem águas que estão tentando te afogar. Mas Ele está estendendo a mão nessa hora. Ele está estendendo a mão nessa hora. Ele vai tirar você desse problema. Ele vai tirar você dessa situação que parece que é o teu fim. Parece que acabou, não.